A paz do nosso Deus Todo-Poderoso e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos, amém. Vamos meditar na palavra do nosso Deus vivo, santo e fiel. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Paulo ele vai falar da Santa Ceia, vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebeste em memória de mim. Porque todas as vezes que comeste este pão e bebeste este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém. Hoje vamos falar dessas pessoas que estão dormindo. Muitas pessoas pensam que quando Paulo ele está se referindo a essas pessoas que dormem, as pessoas pensam que Paulo está se referindo às pessoas que já morreram. E Paulo não está se referindo às pessoas que já morreram. Ele está se referindo às pessoas que estão dormindo assim dentro da igreja, estão mortas espiritualmente. E por que as pessoas às vezes pensam que Paulo está falando das pessoas que estão dormindo, que morreram assim? Por quê? Porque no Antigo Testamento, até no Novo, era por costume, assim, em vez de falar que a pessoa morreu, eles falavam assim, ó: a pessoa está dormindo, a pessoa está dormindo, a pessoa está dormindo. Você vai aprender sobre isso em 1 Crônicas, capítulo 28, no versículo 27, do pai, o pai do rei Ezequias, o rei Acaz, vai deixar bem claro ali: dormiu o rei Acaz e foi sepultado na cidade de Jerusalém. Também o pai de Acaz, também em 2 Crônicas, capítulo 27, também vai dizer, né, sobre a morte dele. Em vez de falar que ele morreu, vai falar que ele dormiu, era por costume. Até mesmo em Lázaro, você vai ver aqui em João capítulo 11, no versículo 11, que Jesus Cristo vai dizer para os discípulos: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. No versículo 12, disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. Lázaro está morto. E muitas pessoas, elas pensam que quando morremos, ficamos ali dormindo. E não. Tem como o Senhor provar isso? Na palavra tem, em Mateus capítulo 22, versículo 32, vai dizer que Deus não é Deus de mortos, vai dizer assim: eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Então lembra ali até mesmo aquele rapaz que estava na cruz. O que Jesus Cristo vai dizer para aquele ladrão, vamos dizer assim? O ladrão vai dizer para Jesus: lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus Cristo vai dizer assim: ainda hoje estará comigo no paraíso. Então, Hebreus capítulo 9, versículo 27, vai dizer assim: e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Você lembra da história daquele rico e do Lázaro, mendigo? Então, eu costumo dizer, sempre quando eu cito assim a história desse rico e do mendigo, às vezes as pessoas pensam assim: para mim entrar no reino dos céus eu tenho que ser pobre. Não, sem santidade ninguém vê Deus.
assim, ó, vai entrar nos céus pessoas ricas? Sim, poucos, mas vão. Mendigos vão entrar, poucos, mas vão, pessoas pobres. No inferno vai entrar pessoas ricas, vai entrar muitas, né? No inferno vai entrar pessoas mendigos, pobres, vão entrar muitos, né? Porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Você consegue entender isso? Então, no caso desse Lázaro, sem santidade ninguém vê Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 7, vai dizer assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, que o homem plantar, ele vai colher o que semeia na carne colherá corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então entenda isso. Lázaro, ele semeou o quê? No Espírito, igual Jesus Cristo vai dizer: não acumuleis tesouro aqui na terra, mas acumuleis no céu. Então o que Lázaro fez? Ele semeou lá. Por isso que os anjos vão levar ele. Vão levar ele, entenda isso. E por isso que o rico, ele vai ser sepultado. Você vê que quando ele pede para Lázaro, para o pai Abraão, pede para Lázaro, molhar a ponta dos dedos para refrescar minha língua. O pai Abraão vai falar: filho, lembra que para você foi dado assim as coisas aqui na terra. Por quê? Porque ele semeou as coisas aqui, e ele, em vez de semear lá no céu, não. Por isso que ele foi para o Hades. Porque uma coisa assim, quem ama o mundo constitui assim inimigo de Deus. Às vezes as coisas do mundo, às vezes não, as coisas do mundo nos tiram da presença de Deus. Então, Lázaro não. Lázaro semeou lá, por isso que ele está sendo, ele foi recebido ali no seio de Abraão, no paraíso. Então, aqui já mostra, você vê que os dois morreram, mas um acordou no Hades, o outro no seio de Abraão. E olha o tempo real, assim, o rico que está no Hades, ele vai lembrar, tem os 5 irmãos lá. Pede para Lázaro ir lá, para eles não virem para cá. Então, quando a pessoa morre, a pessoa já vai para algum lugar onde você está semeando. Por isso que eu quero falar sobre esse sono, pessoas que estão dormindo. Outro caso que eu falo, como eu mencionei de Lázaro, também sem ser o Lázaro mendigo agora, o Lázaro que Jesus Cristo ressuscitou. Olha aqui, ó, a Marta vai dizer para ele, aqui no capítulo 11, no versículo 21 em diante, ó: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não estaria morto, né? Não tinha morrido. Né? Mas Jesus Cristo vai dizer assim para Marta: teu irmão há de ressuscitar. Versículo 24, disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então eles tinham esse pensamento também. Quando morremos, dormimos. Né? Mas não, você vê que eu citei tanto o rapaz na cruz, como Lázaro, e Lázaro aqui também. Olha aqui o que ele vai dizer aqui, ó: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então quando ele fala isso, quem crê em mim, ainda que esteja morto, tem muitas pessoas que estão mortas espiritualmente, mas no fundo crê ali. Deus vai me tirar dessa situação. Por que eu falo isso? Porque eu já andei assim morto, mas o meu coração estava crendo ali. Deus vai me tirar das drogas, Deus vai me tirar da prostituição, do álcool. Eu creio, eu não sou melhor do que ninguém. Eu já entrei na biqueira pensando assim: eu não sou melhor do que ninguém, mas eu creio que Deus vai me tirar daqui. Deus me tirou, e hoje eu prego a palavra dele. Então olha aqui, aí no versículo 26, ele vai dizer assim: e todo aquele que vive, olha aqui, no versículo 25, ele fala assim: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas aqui no versículo 26 é forte demais. Ele vai dizer: e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerás. Nunca morrerás. Porque para entrar no reino de Deus, você tem que viver, não é só crer. Você tem que viver, entenda isso. É igual ele disse lá para Nicodemos, João capítulo 3. Olha como esse texto encaixa. Tanto 3 como 25, aqui do 11. E João capítulo 3, no versículo 5. Se encaixa aqui com o versículo 26 do capítulo 11, que vai dizer assim, lá em João capítulo 3, versículo 5. Em verdade, verdade te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Você entendeu? Então, para entrar no reino de Deus tem que haver santidade.
Por isso que Paulo ele está dizendo para o povo lá, ó, vocês estão dormindo, vocês estão tomando a Santa Ceia, mas vocês não estão discernindo o corpo de Cristo. Vocês não entenderam o que é um evangelho. E muitas pessoas estão dormindo. Entra Efésios, capítulo 5, versículo 14. Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Tem muitas pessoas que não entenderam o que é o evangelho. O evangelho é renúncia. Assim, você prega ali, você ensina, fala assim, ó, nega a si mesmo, pega a sua cruz e segue Cristo. A pessoa não entende isso. A pessoa está dormindo. Olha o outro exemplo. A pessoa reza ali o Pai Nosso. O Pai Nosso vai nos ensinar o quê? Venha o teu reino, Pai. Seja feita a tua vontade. As pessoas estão dormindo, elas rezam e não conseguem entender o significado dessas palavras. Assim, ó, às vezes você até fala, ensina e a pessoa está dormindo. Mesmo modo, Pai, que o Senhor governe os céus e a terra, que o Senhor venha governar o meu coração, através da tua poderosa palavra, seja feita a tua vontade. Igual assim, ó, até no Pai Nosso, que fala do perdão. Perdoa, Pai, os meus pecados, as minhas ofensas, assim como eu também perdoo. Mas, às vezes a pessoa não perdoa, ela está dormindo. Ela está dormindo, ela está dormindo. Você está pregando, você está ensinando. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. As pessoas não entendem. Ó, você tem que não se assentar na roda dos escarnecedores. A pessoa ouve, ela está dormindo, ela está morta espiritualmente. Ela não consegue entender que a amizade dela mudou, a família dela é outra, é de Cristo Jesus. Ela se batizou agora, ela faz parte da família de Cristo, está dormindo. Ela não consegue ver que ela tem que ter uma vida de santidade. Ela busca as coisas dessa terra, as coisas terrenas, está dormindo. Ela está dormindo. Por isso que Paulo está dizendo, por isso que entre vós tem muitos fracos. Quantas pessoas vão estar fracas aí na fé? Está deixando de vir, deixando de congregar. Por quê? Porque dormiu. Em algum momento o sono pegou. Igual fala, se o sono pegar, vem assim, ó, vem os sinais. Assim, um cansaço. Aí depois, aí um olho já começa a fechar e desperta, meu Deus. Aí de repente, dormiu, e dormiu espiritualmente, por isso que está fraco. Desistiu. Por isso que muitas pessoas estão doentes, é isso que ele está dizendo. Então a palavra de hoje é para você despertar. E como você desperta? Você tem que ouvir pregações. Olha, você tem que parar de ficar andando com aquelas pessoas que não estão te alimentando espiritualmente. Você tem que andar com aquelas pessoas que o coração está cheio da palavra de Deus. Por que, pastor, eu tenho que andar com as pessoas que estão com o coração cheio de Deus? Porque a gente fala que o coração está cheio, então essa pessoa vai te alimentar com salmos, com hino, com pregações, te ensinando. E outra, sem santidade, ninguém vê Deus. Você não pode dormir aqui, porque se você dormir aqui, você não vai para o paraíso, você não vai para o reino de Deus. Vai acontecer igual aconteceu com esse rico. Então desperta tu que dormes. Busca as coisas lá do alto. Eu falo assim, ó, eu não prego sobre prosperidade. Por quê? Porque para algumas pessoas é necessário perder o dinheiro para ter a salvação. Você entendeu? A Bíblia nos ensina isso. Tem pessoas que, por exemplo, quando ela perde o dinheiro, se aproxima ela de Deus, ela começa a buscar. Então, por exemplo, às vezes o dinheiro afasta a pessoa de Deus, porque quando ela começa a ganhar dinheiro, aí ela se afasta, mas quando ela está sem dinheiro, ela se aproxima. Tem pessoas que quando está assim, com dinheiro, fica na presença de Deus, aí já inverte. Quando está sem dinheiro, aí se afasta, porque ela não sabe esperar. Desperta tu que dormes. Começa a buscar as coisas lá do alto. Amém? O ensinamento é esse. É isso que Paulo está querendo dizer. As pessoas não estão discernindo. Estão tomando a Santa Ceia, mas sem fazer renúncia. Levando uma vida de qualquer jeito. Assim, não é assim. Entenda isso. Você tem que entender, você tem que despertar. Começa a meditar na palavra. Você tem que viver a palavra. E as pessoas estão dormindo. Estão dormindo. Olha, ele vai dizer assim, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Tem pastores que estão dormindo. Eu expulso demônio, faço prodígio, maravilha, prega as coisas dessa terra. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha, que Deus abençoe a vida de todos. Forte abraço, um beijo no coração. E ficam todos com Deus.
Toma posse dessa palavra.